Estamos estudando sobre gente que ora. E olha, meus irmãos, uma dica aqui. Nas sextas-feiras, na escola de ministério, nós estamos estudando inclusive também sobre oração. Não foi premeditado, veio na lição que a gente tem, né, na apostila que nós temos já idealizado há alguns anos. E veio a calhar que quando começamos a estudar sobre oração, também simultaneamente na escola, e a escola tem sido muito legal, porque na escola a gente tem tempo de conversar, de tirar dúvidas, de fazer pergunta e tal. Então eu convido você para estar aqui na próxima sexta, às 8 da noite, para a gente participar mais, e você aprender mais, nós aprendermos juntos sobre oração. Falando de gente que ora, nós já estudamos aqui sobre Ezequias, estudamos sobre o Pai Nosso, que Jesus ensinou. Quarta-feira passada estudamos sobre a oração de Ana, e hoje eu quero estudar com os irmãos sobre a oração dos hebreus. Como é que era a oração dos hebreus? Como foi a oração dos hebreus, ou israelitas, como que? Estamos baseando esses estudos num texto bíblico, Tiago, capítulo 5, versículo 16, que fala assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando você crê, a tua oração é poderosa e eficaz. O problema é crer. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Para a gente entender essa história do povo hebreu, nada melhor do que ler na Bíblia. Eu gostaria de convidar você que trouxe Bíblia a abrir no livro de Êxodo, capítulo 1, para alguns Exodo, como queira também, né? Tem uns que falam Êxodo, tem uns que falam Exodo, enfim, como você quiser. Capítulo 1. Pastor, onde está esse livro? Abre Gênesis, é o próximo. Tá bom a temperatura para vocês aí atrás? Quem tiver com calor, fala que algum irmão liga ali, senão já viu, né? Como é que tudo isso começou? Êxodo capítulo 1, lembre-se que em Gênesis tem aquela promessa de Deus para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, cantamos sobre isso hoje. E nessa promessa de Deus, no papo que Deus teve com ele, Deus disse para ele: olha, você será pai de uma grande nação. E se você crer, isso vai acontecer na sua vida. E a Bíblia diz, no livro de Gênesis, que isso foi imputado na vida de Abraão, porque ele creu. Isso foi uma promessa que se concretizou. Por conta disso, Abraão teve Isaque, teve depois Isaque Jacó. Jacó teve 12 filhos, os 12 filhos, um deles, José, foi mandado para o Egito, ou foi vendido pelos seus irmãos para mercadores que passaram pelo Egito, venderam ele para um chefe de guarda lá do Egito. Ele passou um tempo servindo nesse lugar. A mulher desse homem gostava de José porque ele era novinho, bonito, tal, tentou se deitar com ele, e na pior das hipóteses ele acabou correndo dela semi-nu. E quando o patrão chegou, o texto de Gênesis ensina que ele ouviu a sua mulher, e a sua mulher disse que José tentou tê-la como mulher. E José foi mandado para a prisão, e lá na prisão ele continuou servindo a Deus. E depois de um tempo, como diz o texto, Deus se lembrou dele, tirou José da prisão. Ele interpretou um sonho de Faraó. Faraó o colocou como segundo no Egito, para comandar todo o Egito. E dali para frente veio a história dos hebreus. José do Egito, veio a fome, os irmãos dele foram lá, teve aquele momento, aquela treta lá entre eles. José soube administrar tudo isso. José abençoou os seus irmãos, mandou trazer seu pai. O seu pai ficou muito feliz, Jacó ficou muito feliz, porque ele soube que o seu filho estava vivo, né? Tinham dito para ele há 13 anos atrás que ele tinha morrido. 13 anos depois ele reencontra o seu filho. Imagina a felicidade. Alguém diz para você que teu filho morreu, 13 anos depois teu filho está vivo. E nesse encontro eles foram para lá, e ali eles cresceram, todas as famílias, os 12 irmãos, com suas mulheres, seus filhos. A família foi crescendo e tal. Êxodo capítulo 1, versículo 6, diz que ora morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Versículo 7: os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos
e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Versículo 8: então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Versículo 9: disse ele ao seu povo. Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Versículo 11: estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Versículo 12: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. 13: e os sujeitaram a cruel escravidão. Versículo 14: tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios se sujeitavam à cruel escravidão. Só até aí. Para quem lê Bíblia, resumindo, depois disso, o texto vai nos mostrar daqui a pouco que Deus ouviu a oração deles. Deus levantou Moisés. Moisés não era para viver, Deus deu um jeito que ele vivesse. Depois de 40 anos no Egito, Moisés acabou tendo um problema lá, acabou matando um camarada. Correu, foi embora, ficou 40 anos no deserto. Agora vá para Êxodo capítulo 3, versículo 1. Diz que Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Versículo 3, que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. Versículo 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. 5, então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Versículo 6, disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Versículo 7, disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus malfeitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Versículo 8, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Versículo 9, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Versículo 10, vá, pois agora eu o envio ao Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Pausa aí. Para quem lê Bíblia, só sintetizando, Moisés, depois de retrucar algumas vezes, foi. Chegando no Egito, encontrou Arão, seu irmão, encontrou outras pessoas. Josué era uma dessas pessoas. Eles se juntaram, tinham uma determinação de Deus, e Deus disse: vai e fala com o Faraó. E aí, agora, Êxodo capítulo 5, por favor. Glória a Deus. Versículo 1 de Êxodo 5. Diz que depois disso Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Versículo 2 de Êxodo 5, o Faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair?
não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Versículo 3, eles insistiram, o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos caminhar 3 dias do deserto para oferecer sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas e com a espada. Versículo 4, mas o rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. Versículo 5, e acrescentou, essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? 6, no mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo. 7, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha. Versículo 8, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando, iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. 9, aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Agora vá para o versículo 22, porque nesse meio tempo os líderes voltaram-se contra Moisés e Arão. Moisés, Êxodo 5, 22, voltou-se para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Versículo 23, desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Meu irmão, interessante que uma das conclusões que eu chego aqui, guarde isso no teu coração, quando a luta aumenta, quando a dificuldade aumenta, é porque a vitória está chegando. Eu creio nisso. Imediatamente no capítulo 6, agora, de Êxodo, versículo 1, o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que eu farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Versículo 2, disse Deus ainda a Moisés, eu sou o Senhor. Versículo 3, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. 4, depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. Versículo 5, e agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Versículo 6, por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. 7, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Versículo 8, e eu os farei entrar na terra que com mão levantada jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor, disse Deus para Moisés. Meu irmão, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Está aqui o milagre que a gente acabou de falar. Deus não é homem segundo a Bíblia para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Interessante que quando Moisés voltou para falar com o povo, falei com Deus, e Deus disse o seguinte, a vitória é nossa, Ele vai tirar a gente daqui, Deus vai agir com juízo, Deus vai fazer coisas maravilhosas, vamos ficar juntos, vamos para frente, vamos sair daqui livres. Acompanhe aqui no telão Êxodo 6:9. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Esse talvez seja o mal de muita gente hoje dentro da igreja. A vida dele é tão angustiada, a vida dele é tão triste, é tão pesada,
que, infelizmente, quando recebe uma ministração que vem de Deus, pode atender o celular aí, Deus abençoe. Na verdade, Jesus só está falando por mim, ele não fala pelo celular, tá? Obrigado. Por isso que eu sempre aconselho a desligar o celular quando entra na igreja, né? Para evitar esses constrangimentos. Tem gente na igreja que recebe uma informação dessa. Meu irmão, Deus está falando que vai mudar a tua história. Deus está falando que vai transformar a tua vida. Deus está falando que vai trazer algo de novo para você. Deus vai fazer algo extraordinário. É só você continuar firme e confiando. Mas tem gente que está com o coração tão preso, tão amargurado, que às vezes ele vem na igreja e ele ora, mas ele ora assim, aquela oração que a gente está estudando aqui desde 2 quartas atrás. Aquela oração que não passa do teto. Ele vem para a igreja angustiado, ele vem para a igreja triste, ele vem para a igreja com problemas, e em vez de aproveitar o momento de estar aqui, quando ele recebe uma informação que veio de Deus, e se alegrar e continuar firme, ele fala, isso aí eu já ouvi aqui, já ouvi em outra igreja, já me falaram. Foi o que o povo fez. Interessante que realmente Deus, quando fala, Deus cumpre a promessa. E se você ler a Bíblia, segundo historiadores bíblicos, tem mais de 8.000 promessas de Deus nessa palavra para mim e para você. 8.000. Aqui no telão, Êxodo capítulo 12, versículo 31, diz que naquela mesma noite, depois dos feitos de Deus, tal, né? Todas as pragas que vieram, tal. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, você e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Versículo 32, levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do seu país, dizendo: todos nós morreremos. 34, então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Versículo 35, os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, bem como roupas. 36, o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. E antigamente, quando um exército vencia o outro ou derrotava uma cidade, todos os moradores eram mortos, os despojos, que eram as coisas que eles tinham, eram tudo arrebatados e eles levavam como um troféu de vitória para eles. Deus fez com que os egípcios enchessem o seu povo de presentes. Eles não saíram de lá pobres, eles saíram de lá ricos. Está aqui no texto, claro. Versículo 37, os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Por isso que alguns historiadores falam que tinha 2 milhões de pessoas, outros 2,5 milhões, 3 milhões, 4 milhões, enfim. Vamos imaginar que naquela época não tinha televisão, os caras tinham muitos filhos, o texto diz que eles se proliferavam bastante, parecia coelho, né? Tanto que Faraó ficou assustado. Vamos imaginar que tinha aqui 2 milhões. Versículo 38, grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. 39, com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. 40 horas, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. 41, no dia em que completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Agora entenda o que eu quero te mostrar hoje aqui com esse estudo sobre a oração dos hebreus. Passaram 430 anos, as gerações,
boa parte desses anos como escravos. E como nós lemos em Êxodo 1, o faraó que assumiu depois que José morreu, não tinha nunca ouvido falar de José. E aí ele viu que o povo de José, os hebreus, estavam crescendo. Falou: a gente precisa tomar cuidado com esse povo. Então vamos colocar trabalho neles. Veja que interessante. Eu não sei se você já viu, uma vez na internet, colocaram isso, postaram isso, às vezes em Facebook, mandaram por WhatsApp, a foto de um animal, acho que um cavalo ou um burro, com o jugo e a cordinha dele amarrado numa cadeira de plástico. Lembram dessa imagem? Se você não viu, procura que você vai ver. Pena que eu não tive tempo. Eu recebi, acho que 3, 4 vezes isso anos atrás. E aí estavam falando qual era a lição daquilo ali. Poxa, era só o burro arrastar a cadeira e ir embora. Cadeira de plástico, não estava preso em nada. Mas na mentalidade dele, eu estou preso, eu não vou sair daqui nunca. Na mentalidade dos hebreus, a mente deles era a mente de escravo. Lembre-se, eles eram um número maior. Eles podiam se levantar, como o próprio faraó disse, eles podiam se levantar contra ele. Eles podiam tomar o reino dele. Eles eram muito mais numerosos, mas a mente deles era a mente de escravo. Que tinham os cultos deles, as reuniões deles, lá de adoração, nos momentos que eles tinham de descanso e tal. Que eles oravam a Deus e pediam: Senhor, lembra-te de nós. Mas isso se tornou algo tão... que expressão que eu posso usar assim? Tão comum, virou um ritual, que aquela oração deles, acho que não passava do teto. Mas como Deus é bom, Deus é misericordioso, ainda assim Deus ouviu a oração deles. O problema não era Deus ouvir. O problema era a mentalidade deles. Porque lembre-se, eles eram escravos, o trabalho deles foi dobrado. Quando Moisés chegou com Arão e anunciou que Deus queria que o povo saísse, o trabalho deles foi dobrado. Eles tinham que correr atrás de palha para produzir o mesmo número de tijolos. E eles ficaram bravos com isso, eles ficaram chateados, eles ficaram inclusive contra Moisés e Arão. E o interessante é que, como eu disse, quando a situação começa a piorar, a apertar, é nessa hora que nós temos que ter uma mente diferente para entender o seguinte: se a coisa está ficando difícil, é porque Deus está por trás, Deus está agindo, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Mas aquele povo não pensou nisso. Mas Deus é tão misericordioso que na última praga, o faraó falou: vai embora, vão embora, leva o teu povo, vai adorar o teu Deus, some daqui. E ainda Deus fez com que o coração dos egípcios ficasse o seguinte: cara, vai embora mesmo. Tô aqui, eu tenho 5 mil reais, os valores de hoje, né? Eu tenho 5 mil reais, vai embora. Eu tenho um relógio de ouro, vai embora. Eu tenho um carro aqui, vai embora, leva embora isso aí, fica para você, mas some daqui, pelo amor de Deus, senão a gente vai acabar morrendo. Saíram de lá livres, saíram de lá prósperos, e saíram de lá com a promessa de Deus para uma terra prometida. Sim ou não? Saíram felizes, cantando, até chegar lá no mar vermelho, chamado vermelho. Acompanha aqui no telão Êxodo 14, 11. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Olha que palavra, 12. Já lhe tínhamos dito no Egito: deixem-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Versículo 13, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. O restante da história você sabe.
Deus deu a ordem, o mar abriu, o povo passou. Do outro lado eles viram o exército de Faraó sendo engolido pela água. Miriam pegou o tamborim, começou a cantar. As mulheres começaram a cantar, Deus deu a vitória. Moisés escreveu um salmo, está no meio desses 150 salmos que a gente tem na Bíblia. Um deles foi escrito por Moisés, em gratidão a Deus por tudo que ele fez e tal. Aí continuaram a caminhada e você sabe da história. Você sabe que aquele povo, eles viviam reclamando. Aquele povo, eles não tinham um mínimo de relacionamento profundo com Deus. E é sobre isso que eu quero tirar algumas lições para a gente. Porque veja que interessante, em Números capítulo 11, versículo 21, 22, 23, o texto diz que Moisés estava lá no meio do deserto, já com o povo reclamando, falando. Moisés já devia estar por aqui. E aí, 21 de Números 11, disse porém Moisés: Senhor, aqui eu estou no meio de 600 mil homens em pé, e dizes, foi naquele momento da carne, darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. 22, Moisés falou: será que haveria o suficiente para eles e todos os seus rebanhos, se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Versículo 23, o Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Está aqui a Maria Eduarda. Não está aqui, mas deve estar à noite, a Rebeca. E outros milagres que a gente já viu aqui na igreja. Números 14, 10. Uma outra situação diz que a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. 11, e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Até quando eles vão viver assim? Foi nesse dia, nessa época, que veio o veredito dizendo o seguinte: acima de 20 anos, vocês não vão entrar na terra prometida porque vocês não acreditaram em Deus. Você é fiel à minha promessa, Josué e Caleb vão entrar porque creram, abaixo de 20 anos a sua descendência vão entrar, mas vocês não. Vocês vão perambular durante o deserto dos 40 anos, até cair, até morrer todos. Por quê? Algumas lições agora que eu quero tirar com você para a gente colocar em prática nas nossas vidas hoje. Porque meu irmão, minha irmã, está cheio de gente assim hoje no meio da igreja. Primeira lição: a oração deles era da boca para fora. A mente deles era tão escrava, era tão travada, que mesmo em número maior, eles se submetiam à escravidão. E se você ler a Bíblia, interessante, se você ler a Bíblia, por isso que a gente está falando de oração, porque naquele dia que Eliseu saiu da sua tenda, e ele viu o seu moço lá, Geazi, do lado de fora, batendo no joelho, com medo. O que foi, Geazi? Não, o senhor não está vendo o exército? Se fosse nordestino Geazi, ele diria: nós estamos lascados. Olha o exército. Eliseu olhou-se e falou assim: calma, mais numerosos são os que estão conosco do que esses que estão aí. Como assim? Ele orou sobre Jesus e falou: Senhor, abre os olhos dele. Quando ele viu, ele contemplou o exército do Senhor. Eu acho que Jesus fez assim, ó. Ai. Meu irmão, minha irmã, se nós crermos em Deus, maior é aquele que está conosco do que esses que estão no mundo. O problema é que muita gente vem à igreja e ora da boca para fora, aquela oração, aquela reza, aquele mantra.
Aquele negócio que a gente estudou aqui 2 quartas atrás do Pai Nosso. Pastor, por que a gente ora o Pai Nosso? Uma irmã me perguntou, por que a gente não ora aqui o Pai Nosso? Eu falei, irmã, porque o Pai Nosso precisa ter entendimento. Não é só, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pá! Como muita gente ora. Agora, quando você para pensar, quando você tem uma mente renovada, quando você conhece mesmo Deus, você vai orando e diz o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas de que jeito que eu estou santificando o nome de Deus com a minha vida? Porque falar santificado seja o nome de Deus é fácil. Como cristão, como filho de Deus, de que forma que eu estou santificando o nome de Deus quando as pessoas me veem? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você confia mesmo que Deus te dá o pão para você comer todo dia? Ou você está lá no emprego fazendo uma falcatrua, fazendo um negócio ilícito aqui, negócio ilícito, porque você não confia que Deus vai prover. Que era a questão do povo israelita. Eles oravam: Senhor, lembra-te de nós, a promessa que você fez para o pai Abraão, lembra-te de nós, lembra-te de nós. Aí acabava o culto, ele, vamos aí, quanto que foi o jogo? E aí, quanto que eu... Dá o celular aqui, deixa eu ver aqui, ufa, perdeu, que desgraça. Já amanhã vamos tirar, vamos me zoar lá, acho que eu nem vou trabalhar amanhã. Chega na segunda-feira, acorda, meu Deus, acordei atrasado, que droga de vida, viu? Aí chega no ônibus lotado, meu Deus, pega o carro, nossa, que trânsito, mas que porcaria de vida. O culto foi nada. A oração que ele fez na igreja não valeu nada. Foi só mais um culto, foi só mais um ajuntamento. E é o que a gente está vivendo hoje. A gente vive isso aqui algumas vezes. Tem gente que vem aqui, que eu vejo, eu estou falando aqui, o cara está ali, ó. Deus aqui é só um detalhe. E a palavra diz, Jesus falou: 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Ou seja, nesta manhã, mais uma vez, Jesus está conosco aqui. Mas é só um detalhe. A mente está tão escravizada, a mente está tão travada, que chega no automático. Vamos cantar o corinho. Vamos cantar o outro. Vamos cantar o terceiro. O quarto. Agora vamos orar pelos enfermos. Caramba, né? Vamos orar pelos... Vamos orar. Agora tem que ofertar. Agora tem que ouvir a palavra. Acabou, e aí? E como é que está? Vamos embora. De manhã nem tanto, mas de noite, irmão, você precisa vir no culto à noite. Que de noite o culto eu falo assim: meu irmão, vai em paz, o Senhor te abençoe e te guarde. Eu baixo assim, pego a água, tomo um golinho, olho para trás. Quando eu viro, parece que foi todo mundo arrebatado. Some assim, ó. É inacreditável. Sério. Parece, porque você olha, tá cheia a igreja, de repente você olha, não tem mais ninguém. Como é que pode mais de 100 pessoas sair daqui, ou sei lá, menos, mais, depende do culto, né? Depende da disponibilidade, sair em menos de 1 minuto, só se for arrebatado. Muita gente está deixando de ser abençoado dentro da igreja, porque para ele é só um culto, é uma obrigação. Quando o salmista escreveu lá: alegrei-me quando me disseram, vamos assistir o jogo da seleção. Não, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque lá eu vou encontrar os meus irmãos e junto a gente vai adorar a Deus. A gente vai agradecer por tudo que Ele já fez por nós. E olha que Deus já fez coisas tremendas por nós, né? O pessoal fala que o Brasil é uma desgraça. Político aqui é uma desgraça, mas o Brasil... Você devia agradecer a Deus todo dia por você ter nascido aqui. Um dos melhores países do mundo para viver. É que tudo que você planta dá. A verdade, meus irmãos, é que muita gente hoje, ele vem para a igreja com essa mentalidade. Ele chega aqui, ele ora: Senhor, eu estou precisando de um emprego melhor, Deus, estou ganhando pouco. O senhor pode abrir uma porta para mim? Tá bom, amém. Aí ele sai daqui, vai embora trabalhar. O que você está fazendo para ter um emprego melhor? Eu estou assistindo o jogo do Corinthians. Quando eu assisto, eu aprendo bastante.
esquema de jogo, nome de jogador, estilo jogo do Santos, do Palmeiras, do São Paulo. Ah, é? É. Tá. E de prático, você faz algum tipo de curso para você abrir a mente? Como é que é a tua mente? Ela é escrava? Ela é fechada? Ou você já entendeu que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo? Não, eu prefiro viver ainda assim, pastor. Aí ele vem na igreja e fala, eu quero Jesus. Aí recebe Jesus. Sai livre lá do mundo de pecado, de trevas, de desgraça. Deus tira, Deus resgata ele das trevas. Como diz a Bíblia, para a sua maravilhosa luz. Escreve o nome dele no livro da vida. Dá uma nova vida para ele. Uma nova chance dele crescer, dele ir para frente, dele participar. Mas aí a mente dele está assim, que nem os israelitas. Saíram de lá rico, saíram de lá prósperos, saíram de lá saudáveis, e saíram de lá com uma promessa de Deus: vou dar uma terra maravilhosa para vocês morar. Mas no meio do caminho, mesmo com riqueza na mão, mesmo com saúde, mesmo com a promessa de uma casa boa para morar, eles olham o exército e falam assim: ah é, Moisés, você tirou a gente de lá porque não tinha, você combinou com o faraó? Não tinha túmulo lá, então é para todo mundo morrer aqui? Aí Deus faz o milagre, e Deus já tinha feito 10 pelo menos. Aí Deus faz mais um. Aí eles atravessam no meio, para o outro lado. Aí eles falam: oh Deus, tu és maravilhoso, obrigado Senhor, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre, vamos caminhar. Cheio de dinheiro no bolso, com saúde, e ainda caminhar para uma terra boa. Mas a mente era de escravo. Era aquela mente assim: do que adianta ter riqueza se eu não tenho água para beber? Espera um pouquinho, quem te deu a riqueza? Foi Deus. Se Deus te deu a riqueza, Deus vai te dar água para você beber se precisar. Moisés toca na rocha, pá, saiu água. E aí, o que mais vocês querem? A gente quer comida, tá bom. Deus fez o maná cair dos céus. Aí eles comem. Chega uma hora que ele fala assim: nossa, eu não aguento mais. A gente quer carne. Sabe por quê? Porque quando a gente era escravos, nós sentávamos à mesa e a gente comia carne. Aqui não, aqui é só maná. Deus manda as codornizes, os caras enchem, só falta entrar pelo nariz. Aí eles se comem, ficam todos felizes, bendito seja Deus, até a próxima prova. Sabe, meus irmãos, eu começo a encerrar aqui com esse fecho. Eu aprendo com a oração dos hebreus, que a oração deles era uma oração muito superficial. Era uma oração da boca para fora. Porque eles oravam para Deus libertar, mas quando eles saíram livres, a mente deles estava na escravidão. E Deus livrou eles da escravidão. É por isso que talvez hoje, aquela palavra de Pedro, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Versículo 21, Pedro escreveu: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Ele encerra falando 22, confirma-se neles o que é verdadeiro o provérbio. Que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Aquele povo, eles foram livres, mas a mente era escrava.
a oração que eles fizeram durante anos. Deus, livra a gente, livra a gente, livra a gente. Eles já estavam tão acostumados com o lugar, com a situação, que eles saíram livres, mas saíram livres assim: você está livre, mas eu estou com saudade. Do quê? De trabalhar que nem um escravo? Eu estou livre, você tem dinheiro? Tenho, estou rico, tenho saúde. Pô, tenho uma casa 1000 vezes melhor daquela casinha que eu morava lá. Mas eu estou com saudade. E tem muita gente hoje dentro da igreja assim: ele recebeu Jesus, Jesus tirou ele lá daquele lugar, aí Deus deu uma casa melhor do que ele tinha lá, aí Deus deu uma saúde, abençoou com saúde, aí Deus perdoou todos os pecados, Deus deu uma nova vida, uma nova oportunidade dele ser alguém diferente, alguém que possa marcar a geração, que possa viver um novo tempo. Mas ele vem para a igreja e fala: ô Senhor, obrigado porque eu estou aqui hoje, mas na verdade eu queria estar em casa. Deus, obrigado porque o Senhor fez pela minha vida, mas na verdade eu tenho falta ali daquela biritinha que eu tomava, né? Deus liberta a gente das drogas. A pessoa vem para a igreja: obrigado, Senhor, por libertar das drogas. Aí o diabo fala no ouvido: mas você gosta, né? Ele fala: pelo menos naquele momento eu viajava. Quantos hoje estão fora da igreja voltaram para as drogas? Por quê? Mente escrava. Tem gente que vive de igreja. Ainda ontem falava com o irmão, ele estava falando: tem uma pessoa que eu conheço da família, que ela vive numa igreja, ela vive em outra igreja, ela vive em outra igreja, vive fazendo campanha, vive num monte, vive nisso, mas de prático de mudança de vida não tem nada. Vive a mesma situação. Sabe por quê? Porque as pessoas querem isso. Elas querem lá: campanha, promessa. Eu quero oração forte. Eu vou fazer um sacrifício. Você não precisa de nada disso, porque Jesus disse que as bênçãos seguirão aqueles que creem. Os sinais vão seguir. Em vez de você correr atrás, os sinais vão aparecer para as pessoas verem. O problema, meus irmãos, é que muita gente hoje ainda está dentro da igreja com a mente escrava. Ele está na igreja, ele ora, a oração não passa do teto. Por quê? Porque ele não sabe o que ele está falando. Ele está que nem os hebreus. E olha que Deus já livrou, olha que Deus já libertou, olha que Deus já deu uma nova vida, olha que Deus está abençoando. E ele ainda está assim: Deus, eu estou abençoado, mas puxa vida, que droga de vida, né? Você não tinha nada antigamente, agora você tem um monte de coisa. Você tem um emprego melhor. Você não tinha emprego, Deus abriu a porta para você. Mas na verdade eu queria trabalhar para ganhar 5 pau, 10 pau. Vai estudar, você vai ganhar. Amém, irmãos? Entende por que muita gente não vai para frente? Está sempre na mesma. Aí quando vem um irmão que está ali firme, que vem nos cultos, que busca Deus, que podia estar em qualquer outro lugar, mas ele está na presença de Deus. Como a gente falou aqui domingo passado, ele ora pelos filhos, ele abençoa os filhos, ele abençoa a família. Sabe aquele homem, aquela mulher que busca o Senhor, que realmente deixou o pecado para trás. Ele não vive uma vida dupla, na igreja ele é servo de Deus, lá fora ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia. Não, agora ele tem uma nova vida, ele vive uma nova vida. É desse tipo de gente que a gente está precisando hoje dentro das igrejas evangélicas. Porque tem um monte que Deus já livrou do Egito, mas ele continua com saudade de lá, querendo voltar. Por isso que Paulo falou: é uma luta constante e diária que a gente vive. E a gente tem que lutar. De que forma? Espírito contra carne, carne contra espírito. Qual é mais forte? Você alimenta mais. Se você alimentar mais a carne, fatalmente ela será mais forte. Agora, se você alimentar o espírito. E como é que eu alimento o espírito, pastor? Quando eu venho à igreja, eu não fico no celular, eu não fico lá fora, eu não tenho vontade de tomar. Porque tem umas mágicas que acontecem na igreja, nos cultos, já viu? A pessoa chega na hora da mensagem, ele sente sede.
Você viu? Ele sente sede. Aí ele vai... Não precisa trazer não, irmão, eu vou lá fora. Ele não quer água, ele quer ir lá fora. Aí ele fala assim, eu acho que eu estou com vontade de ir no banheiro, vou lá conferir. E Deus está aqui. E Deus quer trazer algo de novo. E Deus quer renovar, quer fazer milagres. Mas a oração que se é feita, aquela oração assim, ai Deus, obrigado que o Senhor me perdoou, o Senhor me trouxe de volta aqui. Deus, muito obrigado. Acabou o culto, amém. Vamos embora. A gente precisa mudar isso em nome de Jesus, meus irmãos. Eu até entendo que por que não acontece tantos milagres hoje nas igrejas? Porque Jesus disse acerca de qualquer coisa que duas pessoas concordarem na terra é ligado nos céus. Quando a igreja ora unida, a gente falou sobre isso sexta aqui, quando a igreja ora unida, como diz a Bíblia, numa só fé, num só amor, num só batismo, num só Espírito, o poder de Deus vem e age, transforma. O problema é ter gente na igreja assim, com esse desejo. Por isso que eu disse, a gente está precisando de gente assim. E a boa notícia é que Deus, mais uma vez, talvez Deus esteja perguntando aqui o que Números 14 e 11, para encerrar aí com os irmãos. Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Por último, Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Tira essa escravidão de dentro, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ficar em pé juntos? Quero te aconselhar hoje a dar um start. Dá um start. Sabe aquele botãozinho? Isso. O que ia aparecer aqui não apareceu. Uma hora aparece. Olha, apareceu. Aleluia, obrigado. Esse botãozinho de start que você tem dentro de você e você nunca aperta ele, ou então você só aperta quando você precisa de Deus. Mas é tempo hoje da gente renovar, da gente trazer os nossos sonhos que estão engavetados, os nossos desejos, e continuar apresentando diante de Deus, continuar confiando em Deus, como fez o Rodrigo e a Sheila, como fez o Hermes e a Adriana, como fez outros irmãos aqui, outras irmãs aqui, que chegou um momento que falou assim, parece que não vai acontecer nada, mas eles continuaram firmes, orando, no propósito de buscar Deus. E quando você ora, meu irmão, a Bíblia diz, Deus não despreza uma oração que é feita de todo o coração. Amém? Fecha os teus olhos, para você não se dispersar.